Seja muito bem-vindo ao nosso canal Corpo e Mente Equilibrados. Estamos iniciando uma nova playlist chamada Cortes Paranormais, onde vamos abordar uma gama imensa de temas sobre espiritualidade. Veremos temas como reencarnação, mediunidade, Matrix, energia cósmica, extraterrestres, profecias e muito mais. Este será o primeiro vídeo desta série imperdível. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um conhecimento profundo sobre consciência, aquele ponto de conexão entre o nosso ego, os nossos pensamentos e algo muito maior, a nossa essência divina. Inspirados pelas reflexões de Wagner Borges e César Romão, especialistas nestes temas, veremos como tocar a consciência. Você vai descobrir exercícios simples, como aquela pergunta diante do espelho: eu fiz o bem hoje? Que podem transformar a sua percepção diária e alinhá-lo com sua centelha divina. A diferença entre mente, pensamento e consciência. Entenda que a mente é a ferramenta que produz pensamentos e que a consciência transcende esse processo, vibrando em sintonia com o universo. Práticas de expansão consciencial. Do assombro celta ao samadhi dos yogis, você verá como pequenas atitudes de gratidão e contemplação podem abrir portas para estados de união e harmonia íntima. Vamos falar também sobre os cursos Vida Após a Vida e Bloqueadores da Sensitividade, que vão ajudá-lo a aprofundar sua jornada além dos 5 sentidos. Antes de começarmos, quero agradecer a presença de cada um de vocês no canal, seja daqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Se você ainda não faz parte da nossa família, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos que buscam equilíbrio e expansão da consciência. Prepare-se para um mergulho transformador. Vamos juntos elevar nossa consciência e vibração para vivermos com mais propósito. Aperte o play e venha comigo nessa jornada de autoconhecimento e evolução. Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para falar de um conhecimento oculto que vai mudar profundamente a sua vida. Como é o Wagner Borges, vamos ver do que ele vai falar. Não vi o vídeo ainda, estou curioso, vem comigo. Como que exatamente a gente toca a consciência? E aí, falando de consciência, eu queria que vocês dissertassem também sobre a dissociação entre pensamento, mente e consciência. E também, eu acho que isso tem uma correlação. Tem uma pergunta que eu recebi esses dias lá no meu Instagram, né? Sobre pensamentos que a pessoa tem, que ela acha que não são dela. Sim. E aí eu falei exatamente isso. Falei, porque tem duas coisas, tem a mente e tem a consciência. Então, eu queria ouvir de vocês, né, esse tema. Então, a primeira coisa, então, como tocar a consciência das pessoas, ou como que as pessoas acessam a consciência. E em segundo, a diferença entre mente, pensamento e consciência. Vai lá, César, depois eu emendo o lado espiritual para complementar. Quer fazer? Faz. Não, vai você primeiro, aí eu complemento o outro lado. Tá bom. Mente. A mente é a nossa parte material, é a nossa parte palpável. Então, a nossa mente nos trouxe aqui hoje. A nossa mente nos reuniu. O Wagner falou comigo, você ligou para mim, nós conversamos, né? Então, a nossa mente, ela nos uniu. A mente faz esses encontros, né, entre as pessoas. O pensamento. O pensamento ele é a produção da sua mente. Só que a mente, ela tem um lado que é um lado danado, que é o lado do ego. As pessoas vivem mais no ego hoje do que propriamente na mente. O maior inimigo da mente é o ego. E o que é a consciência? É a sua essência. A consciência, na minha opinião, é o momento que Deus coloca em cada um de nós a nossa alma, o nosso espírito. Então, aquela hora que Ele coloca a mão e diz assim, está abençoado, você vai nascer, é onde Ele colocou ali a sua consciência, a nossa alma, é a nossa consciência. Nós não fomos feitos para praticar coisas que não são nutritivas, mas a gente consegue inverter isso, a gente consegue se entregar as coisas que não são nutritivas muito mais fáceis do que as coisas que são nutritivas. Então, se você pegar toda a história da humanidade,
Vamos começar ali pelo código de Hammurabi, vai? Olho por olho, dente por dente. A humanidade sempre trabalhou assim. A única pessoa que entrou nesse universo para tentar transmutar isso, tirar as pessoas da mente, do pensamento e levar para a consciência, foi Jesus. O único avatar que entrou aqui nesse planeta para trabalhar a consciência das pessoas. Discordo, mas vamos lá. Ele foi embora, mas o que ele deixou ainda vem tentando fazer isto. Porque muita gente, ela vive o universo, né? Ela vive o que ela pode tocar, o que ela pode olhar, e ela esquece daquilo que está atrás de tudo isso, da sua verdadeira missão. As pessoas se preocupam muito com o destino, esquecem de viver o caminho. Então ela está preocupada em chegar no destino, ela está preocupada em chegar no destino. E o caminho é lindo, o caminho é maravilhoso, você aprende mais no caminho do que quando chega no destino. Às vezes você chega no destino e não é aquilo que você esperava. Então se você aprendeu durante o caminho, parabéns, você está mais próximo da sua consciência. E como é que a gente pode melhorar a nossa consciência? Olha, eu faria uma pergunta muito simples. Todo dia você chega em casa, é simples demais, é tão simples que é difícil você acreditar. Todo dia você chega em casa, olha no espelho e pergunta assim, eu fiz o bem hoje? Pronto, só isso, nada mais que isso. A nossa consciência, ela tem como missão justamente isso, praticar o bem, porque só o bem encontra um caminho. Nisso concordo absolutamente, totalmente. Tanto que quando a pessoa não está fazendo algo que esteja ligado ao bem, não tem aquela, entre aspas, né? Aquele adágio popular, pô, eu estou com dor na consciência hoje, eu não devia ter feito isso. Ele luta contra a própria consciência dele, às vezes ele quer fazer o bem, mas não consegue. Ele ganha uma luta para lutar com ele mesmo. Então basta você se perguntar se você fez o bem hoje, ou esse mês, né? Ou esse ano, vamos começar pelo ano, tá bom? Aí nesta resposta você vai fazer um exercício para a sua consciência. Antes de falar qual é o exercício, vamos entender também que nem tudo é tão simples. Eu já vi, por exemplo, pessoas que fazem trabalho de caridade, que fazem trabalhos fraternais e que tem um vazio gigante dentro dela. Porque, veja, ajudar os outros é importante, não se discute isso. Todo mundo sabe disso na teoria, ok? Na prática é outra conversa, mas todo mundo na teoria sabe disso. Agora, existem tarefas fraternais ou assistenciais que muitas vezes já venceu, não é mais para você. Vou dar um exemplo, às vezes a pessoa dá muito sopão, dá muita roupa, comida para as pessoas, é errado, de jeito nenhum. Mas a pessoa sente vazio por quê? Porque ela tiver fazer tarefas às vezes assistenciais mais elaboradas, mais sofisticadas, e aquilo ali, mesmo sendo importante, ela sente que não consome mais ela, não dá liga, ela tinha que fazer outra coisa, outra tarefa assistencial. Veja, o bem é sempre importante, mas nem sempre é necessariamente que vai completar ou vai satisfazer as suas necessidades evolutivas. Tem gente, por exemplo, que devia estar trabalhando com esclarecimento, fazendo livro, dando aula. O sopão é importante, mas já não é mais para ele, entendeu? Está vencido no caso dele. Tem pessoas também que às vezes fazem o contrário, dão aula, dão cursos, mas ainda está vazio, falta mais a parte da afetividade, de se doar mais emocionalmente ou afetivamente. Então, ele faz um trabalho que às vezes é de esclarecimento legal, mas falta um outro ponto que está incompleto ainda. Falta às vezes saber doar mais dinheiro, e não é trocado no semáforo, doar dinheiro, entende? Então, não vou entrar aqui, para não exagerar aqui na minha fala, mas mesmo tarefas assistenciais podem ter diferenças, ter validade e ter certas complexidades que você tem que identificar se é o teu caso. Agora, o pior de todos é a pessoa sentir que ela é antifraterna. Ela não ajuda ninguém, nada ou quase ninguém além do próprio umbigo, ou no máximo no seu seio familiar, e olhe lá, né? Ela vai falar com você, ela vai contar para você que você não fez o bem que você poderia ter feito. Esse movimento é o que nos torna mais próximos da nossa alma. Tá, vamos lá. Agora eu vou acrescentar o lado espiritual no que ele falou, que é perfeito. E antes, isso que ele falou de eu fiz, que bem eu fiz hoje,
estudando a parte celta, que eu sou apaixonado, né? Existe um ditado celta antigo, por exemplo, a gente fala assim quando é surpreendido, que arraso, sensacional, uma coisa que surpreendeu. Os celtas tinham uma expressão que era que assombro, não é no sentido assombrado, né, de casa não assombrado. Estou assombrado, surpreso, que arraso isso. Então, os celtas ensinavam, os mestres celtas, não a população celta, nas iniciações, que você não pode se deitar sem primeiro se perguntar: eu tive algum assombro hoje? Que é exatamente, que assombro é esse que é a consciência? Você sentiu o cheiro da chuva molhando a terra seca? Isso te assombrou? Um pôr de sol te assombrou? No sentido sadio da palavra, que assombro. Encontrou um amigo que você não via um tempão? Isso fez valer o seu dia. Ler um poema de alguém como Fernando Pessoa, Rumi, Jalal-Din, Rumi, esses Olavo Bilac, esses gênios da escrita, que assombro, né? Então, isso que ele está falando, que bem que eu fiz, um celta falaria: qual é o assombro de hoje? O que é que eu fiz que trouxe assombro? Algo sensacional no sentido consciencial. Quando se tem isso, todo o resto, a mente, a emoção, fica tudo pequenininho, porque é a tua consciência se espelhando. Agora, de um ponto de vista espiritual, tá, Ali? A mente é produtora dos pensamentos. Então, pensamento não é a mente. O pensamento, como ele falou, subproduto da nossa mente. Então, vou fazer um pequeno exercício teórico de pensamento para você entender. Ale, eu chego e tiro o seu corpo. Supõe que você desencarnou. Você ainda tem pensamento enquanto espírito? Sim. Você ainda tem emoção? Sim. Você apenas não tem o corpo. Você está no plano espiritual. Tá. Se eu tirar suas emoções, sobraria somente o pensamento, ok? Agora, se eu tirar o pensamento, a emoção não existiria, porque não teria um pensador para se emocionar. Então, veja, tirei o corpo, tirei a emoção, ainda sobrou a mente. Agora, olha a pergunta que vale ouro. E se eu tirar a mente, sobra algo ou nada? Aí alguém vai falar: mas se tirar a mente, como é que eu vou pensar nisso? Aí é que está. O nosso pensamento parece uma coisa avançada, só que se a gente entender que o universo tem bilhões de anos de existência, nós moramos num planeta desse tamaninho, a capacidade nossa de pensar, diante talvez de povos das estrelas mais avançados, a capacidade de pensar nossa é lenta. Ela é rápida para nós aqui. Mas imagine uma raça, Ale, Guru, que tiver avançada a tal ponto a intuição, para eles o pensamento ficaria lento. Então, para alguém que alcançou a intuição avançada ou consciencial, se tirar o pensamento, tinha que tirar porque já estava lento, porque desenvolveu alguma coisa maior. Então, veja, tirei o corpo, tirei a emoção. E se eu tirar o pensamento? Se você tiver desenvolvido a intuição, era para o pensamento sumir, porque ele se tornou lento. A consciência não é a mente. A mente é ferramenta para produzir o pensamento e entender. Por detrás da mente tem um observador, uma consciência, espírito, o nome que se quiser usar. Esta consciência não é o pensamento, ela transcende o pensamento. É a parte essencial divina em cada um de nós. Então, antigamente, nos meios teosóficos, ocultistas, se dividiam os veículos de manifestação. O corpo físico, o corpo astral, o corpo mental inferior, superior, escalonando. E os hindus, antigamente, chamavam a mente de manas do sânscrito, a mente, e representavam a mente como uma esfera e dividia no meio. Didaticamente, a parte inferior é a mente inferior com o ego, e a parte superior seria a mente no sentido cósmico. Então, ao estar encarnado aqui, a gente usa essa parte da mente para entender a forma. Agora, por detrás dela tem uma outra coisa mais avançada que sequer o pensamento tem como entender. Então, a coisa mais difícil de classificar é o que é consciência. Você pode dizer o que é mente, o que é emoção. Agora, o que é consciência, até a nível científico, quem é que vai dizer o que é consciência? Porque qualquer raciocínio intelectual em cima é a mente interagindo. Então, expansão da consciência, aquele fenômeno incrível que os yogis chamavam de samadhi, os budistas de satori, os ocultistas de expansão da consciência, o estado oceânico de ser, aqueles estados de expansão ali. Imagina, nesse momento, preso aos 5 sentidos, eu sou uma gotinha. Expandir a consciência, eu descubro que eu sou oceano, porque gotinha também faz parte do infinito. Exatamente o que eu ia falar da consciência cósmica, ou cosmoconsciência, que também são sinônimos. Porque quando você entende que a consciência transcende de fato o corpo emocional, o corpo mental, e ele é ainda algo mais sofisticado que nós de fato não conseguimos entender
mesmo experiências fora do corpo avançadas, mesmo expansões da consciência que ele está falando, onde você se sente unido ao universo, ainda assim a gente não consegue definir a nossa própria consciência ou a consciência de um modo geral, para ver como certos assuntos são altamente avançados e complexos. Então, de fato, o Wagner foi no ponto aí. Essa é a grande dificuldade que, de fato, a gente consegue ter esse entendimento maior, não de forma do achismo, mas, de fato, entender com profundidade e com noção, com lucidez sobre esse assunto, né? A nossa mente é uma gota no infinito. A nossa consciência é o grande mar onde o divino está em tudo. É isso que eu penso. Tá, vou colocar... Isso é um tema muito difícil porque a gente tende a usar a mente para entender um tema desse, né, César? Por isso que o exercício que eu falei aqui, ele é bem simples, difícil até de acreditar, mas ele funciona. Como é na consciência que está a nossa centelha divina, eu acredito nisso, e a gente tem que acessá-la. E a gente só acessa a nossa essência divina através do bem, através do amor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tanto que os yogis, por exemplo, qual é o estágio? Você tem que chegar no nada. Quando você chegar no nada, você vai encontrar a sua centelha divina. Chegou no nada, você encontra tudo. E esse nada, na mente ocidental, não é o nada de não existência. É o além do pensamento. Inclusive, o próprio taoísmo é baseado nisso. O que é o famoso Tao? O Tao é exatamente essa questão aí, que você acessar o vazio, ou o nada, mas não é a inexistência, é alcançar o todo, mas não da forma racional pela qual a gente está aqui. Então, muitos de nós no passado estávamos, por exemplo, tentando entender o que é o Tao, o que é ou o que são essas experiências além do tempo, da forma, da matéria, do espaço que a gente conhece como aqui. Porque o Tao, como forma antiga de se referir a essas realidades superiores, nessas dimensões mentais, esses estados mais avançados da consciência, é justamente esse ponto aí. É no vazio ou no nada você encontrar o todo, o complexo, o mais concreto, de fato, do universo. Que é o que ele está falando, que é o que todos os yogis falavam, os budistas também falam, e o César citou Jesus como um grande avatar. Não pode esquecer também do Buda, que também fez esse trabalho 500 anos antes, também na Índia, de também falar da meditação, da consciência além do ego, além do pensamento. E se a gente for olhar ao longo da história, iniciados egípcios, antigos, gregos, chineses, um cara igual o Lao Tse, esses caras são grandes caras que descem aqui, avatares, professores para ensinar a gente. Quando eu disse que eu não concordava com Jesus no início do vídeo, é no sentido de que já existiram seres de nível evolutivo igual, semelhante e até muito superiores ao de Jesus aqui, que trouxeram não só mensagens, mas que tinham toda uma capacidade de realização. Tá? A gente pode até falar isso num outro vídeo para explicar um pouco mais desses seres mais evoluídos que renascem aqui na vida humana. E todos eles vão falar de despertar da consciência, cada um no seu tempo, do seu jeito, e todos eles vão falar de amor, ser produtivo, criativo, de que tudo que a gente faz como ação gera uma reação correspondente no meio ou em cima da gente. Então, todos esses grandes avatares sempre vão falar de consciência, cara. Eu gostei que o Wagner Borges falou que falar de consciência é um assunto difícil. É difícil, com certeza. Complexo demais. Não, é porque ouvir você falar isso, que um tema é difícil de ser falado, é uma coisa, é um desafio até para nós, né? É um desafio para qualquer um, né, César? É complexo demais. Mas aí eu vou colocar uma conjectura aqui, tá? A consciência, então, ela não seria um estado inteligente ou senciente que vem antes da mente física e que seria um estado vibracional? Porque às vezes, conjecturas aqui, vocês podem avaliar, às vezes a gente escuta a nossa consciência se manifestar. Ela não se manifesta de forma racional, sim, como pensamentos, mas ela se manifesta como uma vibração. E uma vibração também é uma informação, é uma forma de inteligência. Então, seria uma inteligência antes do processo mental da coisa.
Sim, o Krishna já falava isso no Bhagavad Gita. Que o Arjuna está lá no meio do campo de batalha, era uma guerra de família, né? O Bhagavad Gita, a parte central do Mahabharata, de autoria do sábio Vyasa. E o Arjuna está ali, cara, naquela situação, vendo primos e amigos caídos numa guerra, e ele desiste de lutar. O Krishna chega e fala: levanta, guerreiro, você precisa lutar, porque quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. Levanta e luta. Mas lutar por quê? Não luta pelo teu ego, luta pelo ideal, que é o céu. O seu lado precisa ganhar para ter a liberdade do bem no reino. E aí ele fala: Arjuna, ninguém morreu aqui. Você está vendo cadáveres, porque eles já existiam como espíritos antes. Entraram no corpo, o corpo caiu e agora eles vivem em outro plano e voltarão. Então ele surge com aquele ensinamento maravilhoso: que fogo pode queimar o espírito, que água pode molhar o eterno, que arma material poderia perfurar o princípio imperecível, que já existia antes do nascimento. Então, aí ele fala: o espírito não nasce nem morre, ele entra e sai. Quem nasce, cresce e morre é o veículo, que é o corpo. Então, e o Krishna no Bhagavad Gita já falava isso: nós não nascemos, nós já estávamos existentes, nós entramos. Vamos sair, continuar do lado de lá e vai seguindo a vida. Agora, a mente, ela é necessária nessas tarefas de esclarecimento cá embaixo para entender os mecanismos das coisas. O problema todo é ficar preso com o ego no mecanismo. E tem gente que estuda muito e fica tão preso no conhecimento que não transcende. Por isso que muitos mestres yogis falavam assim: você quer aprender? Esquece tudo que você sabe. Mas não no sentido que você não precisa estudar. É que você às vezes fica numa gaiola mental, intelectual, cheia de nomenclatura, classificação essa ou aquela, limitado dentro da caixinha mental que você construiu com o intelecto. Às vezes precisa tirar isso para poder renovar. Mas o conhecimento não é bom ou ruim, ele é ferramenta. Tem gente que usa o conhecimento para transcender o próprio conhecimento e tem gente que usa o conhecimento para ficar preso no ego e na arrogância de achar que sabe mais do que todo mundo. Isso é um problemão realmente, né? Tem gente que fala assim: não, eu já sei de tudo, eu sei todos os termos, eu sei... E realmente o que ele falou é exatamente isso. Mas a pessoa acha que ela tem todos os conceitos, informações para ver na prática, o que ela desenvolveu, o que ela pratica. Putz, tá ruim, tá medíocre, tá fraquinho, sabe? Então é complicado você se prender a certas terminologias e se fechar a dizer que aquilo ali é a verdade do universo, é imutável. E não se engane, tá? Esse tipo de postura tem todo tipo de local. Em grupos religiosos, em grupos científicos, em seitas, em tudo que é tipo de relações humanas. Sempre tem a pessoa que acha que a verdade dela é superior. Inclusive acha que o seu Deus é superior aos demais. Então quando a gente fala assim, tal ser foi brilhante. Não, mas Jesus é o maior. Se eu não concordar com a pessoa, pronto. Ela vai me execrar, entendeu? Então essa postura mais ditatorial, essa postura mais fechada, de um fã. E um fã que não tem criticidade. Veja, o fã não pensa. O fã, ele é acrítico, ele não raciocina. E a pessoa idólatra ou fanática, ela tem um tipo de fanatismo. Você vê aí um monte de artistas fazendo um monte de tolice, um monte de loucura, e os fãs aceitando, às vezes comprando, sabe, entrando naquele meio, mas porque o fulano que falou. Ela não pensa que aquilo é sadio, se é negativo, se faz sentido, se não faz, se é ético, se é incoerente, se é positivo, não interessa. O fulano falou, eu vou fazer sem pensar duas vezes. Isso é um processo que evidencia que essa consciência não tem criticidade, ou não tem autocrítica. E muitos que estão apegados a certa arrogância do saber. O que é arrogância do saber? A você pegar esses conceitos, ou pegar as informações que você tem, simplesmente se colocar num pedestal acima dos demais, sendo dono da verdade, não tem jeito. Se você fizer isso, você está lascado. Aqui pode até não ser, você pode se achar que você está, né? Você é a última azeitona da empada. Na vida após a morte, às vezes vai te surpreender o quanto que a sua postura foi muito mais negativa do que você podia imaginar. Então, precisamos conjugar tudo, teoria com prática, mas principalmente a execução e a produtividade daquilo que faz bem para a gente e para as outras pessoas. Eu gostaria de fazer 2 convites. Primeiro, vou lançar em breve, enquanto eu publico esse vídeo aqui, muito em breve vai ser lançado o curso Vida Após a Vida, onde eu te explico em 7 aulas
eu sintetizo tudo que as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte. Sabe as pessoas que voltaram da morte? Tudo que elas veem quando elas saem do corpo. O que mais ou menos mostra como que o universo é, como que é a realidade que nos cerca. Então é um curso em 7 aulas, tem aulas ali bem longas, tem aulas no mínimo de 1 hora, para você poder ter uma noção geral. Então vai ser lançado em breve, fica de olho, para que você possa aproveitar e ver se isso bate com as suas próprias experiências pessoais. E o outro convite é um curso que já está disponível para você, um curso gravado, chamado Bloqueadores da Sensitividade. O que é isso? Mas a pessoa ela quer ter experiências fora do corpo, memória de vida passada, quer ter um monte de fenômeno, clarividência, telepatia. Fala, não consigo. Não sinto nada, não percebo nada, sou super travado. Então existe o curso Bloqueadores da Sensitividade e vai mostrar todas as posturas, princípios e atitudes que você faz de modo consciente ou inconsciente que trava essa evolução, esse desenvolvimento além dos 5 sentidos humanos. Então, quer ser mais sensitivo, quer ser mais parapsíquico? Comece destravando ou anulando os pontos que bloqueiam o seu desenvolvimento. Lembrando, o curso não é para ensinar você a ser um sensitivo, um médium parapsíquico, mas ele vai mostrar aquilo que atravanca, tá certo? É a aceleração desses processos. Então, você quer ter mais sensitividade, mais criatividade, mais intuição, né? Ter uma vida mais conectada com as outras dimensões? Então, veja lá se aqueles bloqueadores não vão te atrapalhar. Os links para tudo que eu estou falando aqui está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Dá uma olhada lá, veja se te interessa e se vale a pena o investimento. E você, o que acha sobre este tema? Já sabia a diferença entre mente, pensamento e consciência? Todo o conteúdo aqui é fruto de pesquisas e opiniões pessoais. Portanto, não leve isso como uma verdade absoluta. Use seu senso crítico e tenha sua própria opinião. Deixe seu comentário neste vídeo. Vou adorar ler cada um deles. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que adorariam desbravar esses mistérios junto com a gente. Te espero no próximo vídeo com outro assunto surpreendente. Até lá!